São 7 horas e 25 minutos no Acre, já estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, com o Bom Dia Rio Branco, digo ao de costume. Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo, também da Newflex, com o Rangel Araújo, presidente do SINSPEJAC, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Bom dia, presidente. Isso, Gustavo. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom dia, é sempre um prazer, uma grande honra estar aqui, né, representando o Sindicato dos Servidores do Tribunal. Presidente, vamos começar do mais importante. Eu quero que o senhor faça uma avaliação dessa decisão de ontem em relação à greve da Justiça. Na verdade, eu acredito que para os sindicatos foi, de certa forma, uma derrota, né? Particularmente, não esperava uma decisão desse tipo, né? O único instrumento legal que os sindicatos têm para combater isso, quando dá discussão dos aumentos, é o movimento previsto. É o único instrumento que tem, né? E o STF, quando decide dessa forma, para ele é muito fácil, porque ele já tem os aumentos garantidos por lei, né? E os efeitos cascatas. Então, para ele é muito interessante esse tipo de situação. E, assim, eu vejo como um desgaste dos movimentos grevistas, né? No nosso caso, em especial, não nos afeta esse posicionamento do STF. Por quê? Porque lá deixou duas opções, né? Quando, porventura, houver atraso nos salários, aí os sindicatos eles podem entrar no movimento grevista. Isso. Ou quando o empregador ele encerra as negociações unilateralmente, né? Esse foi um gancho dado, as duas opções. E nesse caso, é onde entra o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça com sua greve, porque nós só estamos nesse movimento paredista por conta justamente, o Muniz, que houve um rompimento unilateral da parte da administração do tribunal, no caso do nosso empregador. Então, dessa forma, negociação. Dessa forma, essa decisão ela não nos afeta. O senhor acredita em corporativismo também no judiciário? Eu acredito. E o senhor acha que isso prevaleceu ontem? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, porque qual foi o posicionamento do STF? Ele demonstrou uma preocupação muito grande com relação, segundo o voto do ministro Barroso, né? Uma preocupação muito grande no que diz respeito a instaurar uma greve geral pelo país contra o governo Temer, certo? Mas ele falando isso, mas foi pedido ano passado pelo ministro Lewandowski o aumento do judiciário. Mesmo em todo esse cenário de crise que se alega, o Lewandowski foi e pediu o reajuste para os ministros do Supremo, consequentemente, efeito cascata. E o CNJ não deveria entrar em cena nessas situações? Deveria, mas o próprio CNJ, os membros do CNJ são membros do STF. E aí como é que fica? O presidente do CNJ a doutora Carmen Lúcia, é a presidente do STF. Nesse caso precisa haver uma mudança também, justamente para uma coisa não atrapalhar a outra, né, presidente? Nesse sentido. Bom, e agora o que fazer, presidente, diante da decisão? Bom, o nosso movimento, eu volto a explicar para você de Rio Branco, para você que está em todas as comarcas do estado, o nosso movimento grevista, ele continua. A nossa greve foi decretada legal pelo desembargador Roberto Barros. Nós estamos cumprindo integralmente a decisão que diz respeito à quantidade de pessoas que podem ficar no movimento paredista e as que ficam trabalhando no seu trabalho. Por ter sido decretado legal a nossa greve e ter tido o rompimento do diálogo com a administração do tribunal, o nosso movimento grevista ele não é atingido por essa decisão judicial. E, no geral, qual é o percentual que vocês devem manter em funcionamento? 60%. 60% que já está sendo discutido no nosso agravo. O sindicato entrou com um agravo de instrumento porque, quando o desembargador Roberto deu a decisão, Muniz, a respeito dos 60%, ele excluiu do cômputo os servidores cedidos e os DAS, né? E os estagiários. Só que nós temos isso representa qual percentual no conjunto geral dos servidores? Essas três categorias aí? Essas três categorias, elas equivalem hoje em torno de uns 67%. Só estagiário nós temos 312. Levando em conta que os carros comissionados nem sempre são da casa, também são de fora, né? São os cedidos. Agora sim, o que nós vamos debater daqui para frente, inclusive com medidas judiciais, é o fato de o próprio poder do tribunal, ele não considerar o estagiário como servidor. Eu até concordo, ele não é servidor. Mas dentro do Tribunal de Justiça,
ele desempenha a função como tal. Claro. Porque ele faz intimação, que era a carga do oficial de justiça, ele certifica e dá fé. Tem as mesmas responsabilidades. As mesmas responsabilidades. Então, nesse entendimento, o sindicato acredita, e tem a certeza disso, que os estagiários, eles, hoje, se eles não desempenham a função de servidores, as coisas vão ter que mudar dentro do poder. Vamos abrir concurso público, né? Uma greve como essa é complicado, você tem que estar monitorando, inclusive, a participação dos servidores nas assembleias, isso é importante. E também no movimento grevista em si. Como é que está essa situação no interior e na capital, e também nas demais varas aqui? O acompanhamento que vocês estão fazendo, o pessoal está realmente parado? O percentual que pode entrar em greve, está todo mundo... Sim, nas nossas contas, o Muniz, mobilizado? Nós estamos no percentual, né? Apesar de não concordar com o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Qual é? Que os servidores em licença-prêmio, em férias, não estão contando no cômputo para o movimento grevista. Né? Então, assim, tem alguns pontos que a PGE levantou em argumentar que o sindicato não está cumprindo a decisão, que nós vamos lá ver judicialmente. Por exemplo, o tribunal hoje está fazendo um levantamento manual dos servidores que estão em greve. Mas eu paguei milhões no poder para ter um ponto eletrônico. E por que não estão aferindo pelo ponto eletrônico? E sim pelo manual? Você compreendeu? Qual seria o mais preciso aí? O ponto eletrônico, que é digital. Senão não justificaria, por exemplo, querer controlar o servidor no ponto. Mas tem aquela história, né? O cara pode ir lá, assinar o ponto e não trabalhar. Oi? O cara pode assinar o ponto lá e não trabalhar. Mas ele também pode trabalhar e não assinar. Mas ele também ele pode assinar o ponto e não ir para o movimento grevista. E aí como é que faz? O que vocês interessam quanto mais gente, melhor, né? Isso. Mas fica mais forte. Nesse ponto é que a gente tem alguns pontos lá dentro que nós vamos debater. E outra, o sindicato, Muniz, quando recebeu a intimação para cumprimento da decisão do desembargador Roberto, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: olha, como o poder é muito grande e o sindicato não tem a lotação de todas as comarcas, né, nunca foi fornecido isso, nós encaminhamos um ofício lá para o Tribunal de Justiça, dizendo: olha, Tribunal, diretor de Recursos Humanos e a presidente. Foi 2 ofícios encaminhados dizendo o seguinte: o sindicato quer se adequar, né, à decisão judicial, mas precisa dos números por comarca para dizer quanto você deve ficar. E essa informação até hoje não foi dada. Mas está lá o recibo guardadinho que nós vamos utilizar na frente. Se não foi dado, vocês podem parar todo mundo e eles não têm como argumentar. Não tem, porque está aqui o ofício recebido, né? Até onde eu fiquei sabendo, o ofício no RH ele evaporou, não chegou até eles lá, mas eu tenho um recebido do funcionário no caso, inclusive foi até um estagiário que recebeu, um assunto tão importante desse, o cara está recebendo o movimento grevista, um estagiário, mas... Presidente, amanhã é sábado, pela lógica, encerra amanhã a 3ª semana. Vamos para a 4ª semana. Qual é a avaliação que o senhor faz no geral, das 3 semanas, e a perspectiva de agora em diante? A desembargadora, quando no início da greve, ela acreditava que eu acho que não iria dar certo o movimento grevista, né? O senhor tinha essa sensação? A desembargadora? Você tinha essa sensação que ela imaginava assim? Sim. Ela não fez, a gente tem que ser justo, Muniz, ela não fez um mau trabalho na sua primeira gestão. Não fez um mau trabalho. Mas a partir do momento da segunda gestão, ela começou a deixar se influenciar por eu vou dizer, oportunistas, né? De plantão, para querer induzir a desembargadora a não sentar com o sindicato. Porque até hoje eu não consigo entender como é que você deixa de atender um servidor para fazer a reunião com um pedreiro lá na obra do prédio. Você deixar de sentar com o servidor para fazer o lançamento do Outubro Rosa, para fazer bazar das crianças. Pô, a gente tem uma lista de prioridade. O judiciário trabalha nisso, entre morrer 1 e morrer 50. Presidente, eu considero vocês como integrantes de um novo momento, né? Um novo modelo de se fazer sindicato. Vocês têm em mãos dados, isso é importante. Numa guerra, às vezes vence não quem tem os melhores armamentos, mas quem sabe usá-los de forma mais adequada. Tem a transparência aí, todo mundo sabe. Claro que não é bem como muita gente imagina. Nem tudo é transparente. Mas vocês têm os números em mãos. E pelos números é que vocês acham que é possível, então, ceder alguma coisa de reajuste e atender parte daquelas reivindicações que, no primeiro momento, não resultam
em dispêndio para o tribunal? Por exemplo, ontem saiu uma decisão, Muniz, regulamentando a questão dos plantões dos magistrados, né? O magistrado vai trabalhar e vai ter o seu plantão dobrado. Esse processo foi entrado, está com menos de um ano os magistrados, e já foi regulamentado. O nosso está com 3 anos que foi aprovado no PCCR e até hoje não foi regulamentado. Então, essas coisas que acontecem no poder, que o sindicato ele fica constrangido com relação a isso, porque é feita justiça. Existe uma ordem. Olha, tem um processo do sindicato, os magistrados, doutor Jordani, que já está tramitando há 3 anos e até hoje não foi regulamentado. Certo? Então, vamos dar ali prioridade aos servidores, ou então vamos aprovar os dois juntos. Agora, não posso atropelar. Aprovar primeiro o plantão do magistrado que entrou há menos tempo, enquanto o servidor fica lá para trás. Então, esse tipo de coisa que reforça o Muniz, pegando o seu gancho do movimento brevista, é esse movimento paredista. Porque a questão da insatisfação hoje dentro do tribunal é muito grande por parte do servidor. É tanto que houve o posicionamento da desembargadora de decretar a legalidade, o servidor continuou lá, conseguimos. Houve a ameaça de cortar a FC e a DS, os servidores, nós vamos entregar a FC e DS. Onde é que você viu, em âmbito estadual, Muniz, o servidor querer entregar a FC para ir para o movimento brevista? Eu nunca tinha visto isso. Só para encerrar nossa entrevista, o movimento continua normalmente? O pagamento de outubro já foi efetuado, sem cortes? Sim, ele foi efetuado sem problema nenhum, né? Nosso movimento brevista, Muniz, ele continua, né? Nós conseguimos, eu digo, né, uma façanha épica, né? Que essa eu até digo que vai ficar na conta da desembargadora Cesaretti. É o primeiro dissídio estadual que vai existir aqui no Acre. É o nosso. Nunca houve na esfera do funcionalismo público um dissídio coletivo. O Acre vai servir como jurisprudência para outros estados? Na verdade, não existia dentro do próprio regimento interno do tribunal essa figura. Não existia. E agora já vai ser implementado, né? Houve um avanço. Fruto da luta de vocês. Com certeza, sem dúvida. Conversei aqui com o Rangel Araújo, presidente do SINSPEJAC, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Foi um prazer, presidente. Prazer todo meu. E bom fim de Estamos à semana. disposição. Desejar a todos os servidores aqui de Rio Branco, das comarcas, né, um excelente feriado, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Muito bem. E a TV Rio Branco, né, programação normal no feriado hoje, dia dos servidores. Não teremos, como sempre na sexta-feira, o Boa Noite Rio Branco, porque é dia de debate aqui no Tribuna Livre, no mesmo horário, 7h30 da noite. Comandado por Astério Moreira, participação especial de Narciso Mendes e Osmir Lima. Os convidados de hoje, né, meu diretor, Rosana Nascimento, presidente do SINTEAC, e o deputado João Corrêa, economista dos bons, professor universitário. Em pauta, a PEC 241. Claro que tem outros assuntos, mas o assunto principal é a PEC 241. Um é contra e o outro é a favor. Isso aqui é importante no debate. 7h38 agora. O programa fica por aqui. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.